Olá, boa noite. Produção de manga em alerta no estado. Tarifa dos Estados Unidos pode afetar empresários e empregos. As medidas do governo do estado para tentar diminuir os impactos da taxação para os produtos pernambucanos. Em meio a tensões com o governo de Donald Trump, o FPE promove ato em defesa da soberania nacional. O governo de Pernambuco divulga os detalhes sobre repasses das emendas parlamentares aos deputados estaduais. Polícia desarticula quadrilha que movimentou 12 milhões de reais com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. E um recém-nascido que foi encontrado em um saco de lixo em Piedade. Ele virou o xodó do hospital e já ganhou até um nome. Uma quinta-feira de cálculos e preocupação nos setores da economia que vão ser taxados em 50% na exportação para os Estados Unidos a partir da semana que vem. No Vale do São Francisco, aqui em Pernambuco, os produtores de manga estão com medo do prejuízo que podem ter. Os pés já estão cheios, prontos para a colheita que começa nos próximos dias. Esta fazenda costuma contratar 700 funcionários temporários para a safra, mas está em modo de espera. Do lado de dentro, as embalagens vazias já deveriam estar cheias de manga. As máquinas estão paradas e os funcionários esperando. Jaciene teme perder o emprego. Estou um pouco preocupada porque eu dependo, daqui, meu salário. E eu fico preocupada, porque se a empresa não tem como se manter, então eu vou ter que sair, A previsão para esse ano era de exportar 48 mil toneladas de manga para o mercado americano. Com essa cobrança da tarifa, isso pode cair até 70%, ou seja, a gente teria em torno de 35 mil toneladas para ser redirecionadas. O Sindicato de Produtores Rurais de Petrolina diz que 120 mil empregos diretos podem ser afetados em todo o Vale do São Francisco. A produção se concentra nos municípios de Juazeiro, na Bahia, Petrolina, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista e Belém do São Francisco, no sertão pernambucano. Infelizmente, com essa taxação, nós teremos que redirecionar essa fruta para outros mercados, com o risco grandioso de não termos remuneração suficiente para que possa cobrir os custos de produção dessas frutas. Isso pode acontecer porque quem paga a tarifa é o comprador americano. Com o produto 50% mais caro, ele pode não finalizar a negociação e as frutas podem se perder. A maior parte de manga exportada para os Estados Unidos é da variedade Tommy Atkins. Ela não é consumida na Europa e é pouco consumida no Brasil. As frutas já estão no tempo de maturação correto, mas não tem para onde ir. Essa fruta ela já está com ponto de maturação já no limite. Então, se a gente for esperar 10, 12 dias para essa fruta ir para o mercado americano, ela não tem mais tempo de prateleira. Depois da safra da manga, vem a da uva. 13.800 toneladas seriam exportadas neste semestre. A gente já sabe que os principais exportadores, a se manter essa situação de hoje, não vão iniciar neste mesmo período as exportações. No caso das uvas, se tem um prazo um pouco maior, o início normalmente acontece em setembro, mas se o cenário não mudar, os exportadores devem agir da mesma forma que os exportadores de mangas. Essa taxa ficou de ser colocada em vigor a partir de dia 6 de agosto. Então, eu não perdi a esperança. Eu estou lutando, estou contactando para a gente reverter essa situação. O outro produto exportado para os Estados Unidos, que está taxado em 50%, é o açúcar a granel. A saída é pelo Porto do Recife, mas só começa daqui a alguns meses. Os prejuízos estão instalados, são sérios, e acarretarão diminuição de renda, de PIB e de empregabilidade no Nordeste, que emprega no segmento do açúcar e do etanol mais de 260 mil pessoas formais que estão localizadas, empreendendo, trabalhando em mais de 260 municípios da região. E o repórter Mário Carvalho conversou com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado sobre as medidas adotadas para amenizar os impactos da taxação. Eu vou conversar com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Guilherme Cavalcante. Secretário, eu queria que o senhor dissesse como é que o governo avalia
o tarifaço e quais são os impactos aqui em Pernambuco? A gente vem desde a semana passada, a governadora Raquel Lira recebeu no Palácio lideranças empresariais dos setores afetados. A gente vem coletando as informações, entendendo os impactos que vão ter aqui na economia de Pernambuco. Nossa posição sempre foi muito clara, em busca de um caminho consensado, negociado, que principalmente preserve a saúde financeira dos arranjos produtivos aqui do nosso país como um todo, mas especialmente aqui do estado de Pernambuco. A gente tem a informação de que a maioria das mangas que estão nas árvores iria para os Estados Unidos, né? O que vai ser feito com toda essa produção? O Vale do São Francisco tem capacidade de produzir durante o ano todo, mas ele se organiza por janelas de mercado. A janela de mercado de exportação para os Estados Unidos, de fato, começa agora na segunda semana, terceira semana de agosto. E essa janela de mercado, essa produção é, de fato, em sua maior parte, destinada ao mercado americano. A decisão de colher ou não é algo que está sendo avaliado pelos produtores dia a dia, a cada dia que avança. A gente ainda tem a esperança de que o canal, uma vez sendo estabelecido de negociação, a gente consiga incluir a manga nas exceções. Existe alguma possibilidade de redistribuir as frutas internamente aqui em Pernambuco, no país ou até mesmo para outros países? Nós estamos falando de 2.500 containers, mais ou menos, de manga. É um volume que ultrapassa mais de 100 milhões de unidades de manga. Então, você imagina a dificuldade da gente encontrar novos mercados. Mas isso faz parte também da estratégia que a gente tem cobrado aí do governo federal de redirecionar, ajudar o produtor no redirecionamento dessas exportações. Tradicionalmente, nós exportamos para outros países. O mercado interno pode consumir um pedaço disso, mas haverá um impacto sobre o preço. Então, idealmente, construir uma saída negociada ainda com os Estados Unidos e manter a janela de exportação para lá é o melhor caminho. Até o limite, a gente vai pressionar o governo federal para que a posição do Brasil seja de incluir a manga nas exceções. Secretário, nesse momento, o que Pernambuco está fazendo para reduzir os impactos, os possíveis impactos desse tarifaço aqui em Pernambuco? Desde a semana passada, a partir do que a gente escutou do setor produtivo, a gente tem se mobilizado na defesa do emprego e renda e na defesa da produção. Então, todas as linhas que a gente tem negociado com o governo federal, aqueles apelos que a gente fez ao Banco do Nordeste para que crie esse conforto e esse alívio imediato para os produtores, tem o foco na manutenção dos empregos e na manutenção da produção. Naturalmente, no próximo dia 5, a governadora vai participar da reunião de governadores com o governo federal e essa tem sido a nossa posição, de proteger emprego e proteger renda. E Mário Carvalho está agora ao vivo na UFPE, que promove um ato em defesa da soberania nacional e das instituições republicanas. Mário, boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. A gente está aqui em frente ao Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Nesse momento eles estão se organizando para começar esse ato em defesa da soberania nacional e das instituições republicanas. O objetivo é demonstrar, enquanto sociedade civil, o repúdio público a medidas de sanção econômica. Foram convidadas autoridades, representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Advocacia, das Defensorias Públicas, da sociedade civil e movimentos sociais, além de defensores de direitos humanos, para participar aqui desse ato contra a taxação americana. Vou conversar com o Moacir Araújo, que é vice-reitor da UFPE. Como é que vocês enxergam a importância da universidade se posicionar nesse momento? Boa noite. Boa noite. Eu acho que é absolutamente necessário, né, que toda a comunidade acadêmica tenha uma oportunidade de representar toda essa nossa revolta, né, na sociedade diante de todas essas agressões que o país está passando a partir de uma iniciativa desmedida, né, do governo norte-americano, tá? Eu acho que é muito importante que isso se faça na Universidade Federal de Pernambuco e aqui na nossa Faculdade de Direito, porque afinal de contas é o berço das ciências jurídicas brasileiras, né? Aconteceu aqui e agora dia 11, inclusive, nós estamos completando 198 anos da UFPE, da universidade e da nossa Faculdade de Direito. Então, é muito oportuno e muito bom termos, na verdade, essa oportunidade de sediar e de organizar essa manifestação aqui nessa noite de hoje. É um momento que essa manifestação, esse ato acontece em unidade com outras instituições também, né? Como é que vocês enxergam a importância de ter essa união? Eu acho que é fundamental, né? Se nós observarmos, nós temos reações semelhantes que acontecem
acontecem em todas as categorias, né, em toda a sociedade brasileira. Organizações sociais, o próprio poder público também tem se manifestado e a ciência, né, a inovação, a academia não pode ficar de fora, né? Então, a própria Academia Brasileira de Ciência se manifestou e hoje e agora é a vez da nossa Universidade Federal de Pernambuco dizer que não admitimos de jeito nenhum esse nível de agressão à soberania do nosso país. Muito obrigado, Moacir Araújo, vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco. Márcio. Obrigado pelas informações, Mário. E o governo do estado divulgou há pouco uma atualização sobre o repasse de verbas para financiar políticas públicas dos deputados estaduais. A Luna Máquina vai trazer para a gente os detalhes agora ao vivo. Oi, Luna, boa noite para você, seja bem-vinda. Oi, Márcio, boa noite para você e a todos. Eu falo ao vivo da Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional, que fica no bairro de Santo Amaro, onde o grupo de trabalho deu um balanço, né, desse diagnóstico sobre os repasses das emendas parlamentares. É preciso lembrar que esse grupo de trabalho foi criado no começo desse ano, depois que deputados estaduais reclamaram sobre a demora no pagamento de emendas de 2024, de emendas parlamentares impositivas, que é aquela reserva no orçamento que o governo é obrigado a pagar, direcionar para ações e projetos dos deputados estaduais. Então, o secretário de Planejamento disse que estavam reservados no orçamento de 2024 257 milhões de reais para essas emendas parlamentares e 196 milhões foram pagos até agora, um recorde de execução analisando os últimos 5 anos. Mas aí a gente perguntou para o secretário sobre esse saldo que ainda falta pagar de 61 bilhões de reais. Vamos ouvi-lo. Aproximadamente a metade dessas emendas hoje tem impedimentos técnicos, né? Falta de documentação da entidade beneficiária, falta de plano de trabalho muitas vezes da entidade ou eventualmente dos municípios, é uma exceção, mas tem também. E tem uma outra parte, a outra metade, que está em execução. Vou dar um exemplo, tem emenda para compra de ambulâncias. Nós estamos com a licitação terminando para compra aí de aproximadamente 20 a 30 ambulâncias. Assim que a gente finalizar esse contrato, comprar as ambulâncias, a gente vai entregar essas ambulâncias e cumpre uma parte dessas despesas. Tem uma outra emenda que é perfuração de poços. Nós estamos executando essa perfuração de poços, ela tem um tempo, mas assim que a gente finalizar e liquidar e pagar essas perfurações de poços, só 2 exemplos, a gente também acaba também aumentando esse índice de pagamento, né, e de execução dessas emendas. O grupo de trabalho foi criado também para avaliar formas de melhorar o repasse das emendas parlamentares. Vamos ouvir uma das sugestões que o secretário deu como exemplo. O governador estará enviando amanhã para a Assembleia o projeto de lei de diretriz orçamentária 26, em que a gente traz ali uma proposta de reduzir o ciclo de mudanças dessas emendas, né? Hoje, os deputados têm condição de alterar durante o ano 9 vezes essas emendas. Isso dificulta, porque quando a gente está começando a trabalhar a emenda para fazer a execução, tem alteração muitas vezes. Então, uma proposta de alteração de 9 para 2 ciclos. Isso vai ajudar muito o executivo a levar a execução à frente. E, além disso, o valor mínimo, né? A gente tinha, no passado, há 10 anos atrás, cada deputado tinha 1 milhão aproximadamente de emenda, valor de emenda. Ano que vem será 6 milhões. A gente aproveitou a reunião do grupo de trabalho para perguntar também sobre o pagamento das emendas parlamentares deste ano, de 2025. O secretário explicou que tem reservado 302 milhões de reais no orçamento para as emendas parlamentares e 37 milhões serão pagos já a partir de amanhã. E outros 100 milhões de reais já entraram no ciclo de pagamento, ou seja, estão aí alcançando algumas etapas para poder chegar, de fato, no pagamento. Márcio. A gente vai acompanhar todas essas informações. Obrigado, Luna. E uma operação da Polícia Civil desarticulou um grupo suspeito de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, os criminosos teriam movimentado pelo menos 12 milhões de reais. Ao todo, 40 pessoas estão sendo investigadas. A repórter Camila Torres tem os detalhes.
Em um dos endereços, a polícia encontrou drogas e a pessoa que estava na casa foi presa em flagrante. Em um outro local, a polícia encontrou uma arma e quantia em dinheiro. E nesse segundo caso, a pessoa que estava no local não foi presa porque, a princípio, não estaria envolvida com os crimes que estão sendo investigados. Hoje pela manhã, a polícia saiu para cumprir 18 mandados de busca e apreensão em 5 cidades aqui de Pernambuco: Recife, Jaboatão, Olinda, Paulista e também Caruaru, e nos estados de São Paulo e do Acre. O grupo estaria envolvido com lavagem de dinheiro e tráfico de drogas e vinha sendo investigado há 1 ano e meio. A gente conseguiu identificar que uma organização criminosa a nível nacional captava dinheiro decorrente do tráfico, principalmente aqui da cidade paulista, mas também região metropolitana como Olinda e Recife, e remetia esse dinheiro para São Paulo e para a cidade de Rio Branco, no Acre. A gente acredita que esse dinheiro seja de alguma facção criminosa e esse dinheiro seja utilizado para a compra de drogas, tanto na Bolívia quanto aquelas vindo da cidade de São Paulo. A gente conseguiu identificar algumas pessoas físicas que ou movimentavam o dinheiro sabendo que é dinheiro oriundo do tráfico, ou emprestavam as suas contas bancárias para que outras pessoas as movimentassem. O esquema de lavagem consistia na qual alguns criminosos aqui na cidade de Recife, Olinda e Paulista depositavam dinheiro para pessoas de outros estados, né, e de outras cidades, e aí com esse dinheiro eles movimentavam em várias contas para tentar atrapalhar o registro delas. Então, isso para nossa legislação de lavagem de dinheiro é capitulado como uma ocultação de valores. Então, muita gente que movimentava milhões de reais, né? Hoje a Justiça está autorizando um bloqueio de quase 12 milhões de reais. Então, essas pessoas movimentavam o dinheiro e ficavam com uma certa parte. Em outra operação, a polícia prendeu bandidos suspeitos de aplicar o chamado golpe do amor. A reportagem está no G1 e para você ficar sabendo de tudo é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code na tela. Foram 4 mandados de prisão preventiva cumpridos no Recife, em Jaboatão dos Guararapes e também em São Lourenço da Mata. O grupo é suspeito de seduzir mulheres aqui na região metropolitana para aplicar golpes. A operação Love Scam também conseguiu autorização judicial para o bloqueio financeiro das pessoas investigadas. Os suspeitos devem responder pelos crimes de furto mediante fraude, extorsão e lavagem de dinheiro. E outro assunto que está lá no G1 Pernambuco de hoje é a morte de um homem suspeito de praticar assaltos no córrego do Genipapo, na zona norte do Recife. No QR Code que aparece aqui na tela, você acessa a reportagem completa. De acordo com a polícia, um casal de policiais penais reagiu a uma tentativa de assalto e matou a tiros o suspeito. O crime teria sido no momento em que o casal estacionava o carro na frente de casa. Segundo a polícia, a mulher atirou depois de ser ameaçada pelo criminoso. A Polícia Civil está investigando esse caso. E agora a gente traz um flagrante de acidente registrado por uma câmera de segurança em Limoeiro, no agreste do estado. 2 homens que carregavam uma porta em uma moto foram atropelados por um carro na Avenida Sul. O veículo era conduzido por um guarda civil municipal de folga. O carro derruba a moto, você está acompanhando as imagens, e passa por cima de um dos ocupantes da moto. O garupa machucou a cabeça na queda. Já o motociclista se feriu na perna. Eles foram socorridos pelo SAMU e encaminhados ao Hospital Regional de Limoeiro. A Prefeitura de Limoeiro disse que o motorista do carro, que é um servidor público, estava de folga e teria sofrido uma crise relacionada ao uso de medicamento contra convulsão. Ele se apresentou à delegacia de Limoeiro. Um recém-nascido foi encontrado em frente a uma faculdade em Jaboatão. O bebê estava na calçada da Avenida Ulisses Montarroios, em Piedade. Ele foi deixado próximo a esta faculdade de medicina. Um estudante resgatou o menino. Em nota, a faculdade informou que ele recebeu os primeiros cuidados até a chegada do socorro. A mãe do bebê ainda não foi localizada. O recém-nascido estava em um saco de lixo. Ele foi trazido pelo Corpo de Bombeiros aqui para o Hospital Memorial Guararapes, onde permanece sob cuidados. Ele chegou aqui bem estável, com o coto umbilical ainda aberto, que provavelmente a gente não sabe se foi com a tesoura ou com a faca que foi cortado.
mas chegou estável, chegou bem sujo de areia, com algumas picadas de mordidas de algumas formigas pelo corpo. E a gente deu os cuidados da enfermagem. A gente vai colher os exames dele. Quando ele receber alta, ele vai para uma casa acolhedora, que é uma família que recebe essa criança até uma possível adoção. Aqui no hospital, ele tem recebido muito amor dos funcionários da saúde e ganhou o nome. Ele está ótimo, se alimentando com leite materno, com muito amor aqui, todo mundo dando carinho. Então ele está ótimo, graças a Deus. Coisa boa. E aqui vocês estão chamando ele como? Vitor. Vitor, porque é Vitor de Vitória. Vitor de Vitória e saúde por Vitor. A Prefeitura de Jaboatão disse que a criança está recebendo acolhimento de uma equipe multiprofissional que foi higienizado, examinado, alimentado e segue em observação. De acordo com a Prefeitura, o Serviço Social do Hospital Guararapes já acionou o Conselho Tutelar, que dará continuidade aos trâmites necessários para a proteção do bebê. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pelo Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente, o DPCA. Amanhã, o NE1 vai explicar um pouco melhor como funciona um programa do Tribunal de Justiça de Pernambuco, onde as mães podem doar as crianças, enfim, disponibilizar as crianças para doação. É um programa, então amanhã o NE1 vai falar sobre esse assunto. E logo depois do intervalo, o Conselho Regional de Enfermagem faz fiscalização no IMIP e encontra irregularidades. O NE2 volta em instantes. Uma fiscalização identificou superlotação e déficit de profissionais para atender gestantes no IMIP, que fica no bairro dos Coelhos, no Recife. Na sala, onde deveria acontecer apenas a triagem obstétrica, gestantes permanecem por horas ou até dias, sentadas em cadeiras. Foi o que aconteceu com essa jovem, de 17 anos, grávida de mais de 40 semanas. Acompanhada da sogra, veio do interior com a expectativa de ser internada, mas passou 2 noites no posto de medicação. Ela está com a pressão alta, né? Aí foi encaminhada para aqui. Aí estamos esperando uma vaga para ela subir para o internamento lá em cima. Porque está muito cheio, não tem vaga ainda. Eu fico muito preocupada, né? Porque fica a família tudo lá sem querer, procurando saber, e ela também fica muito ansiosa. Aí eu tenho medo, né, da pressão dela querer voltar a subir. As conversas foram registradas pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, que esteve ontem no IMIP para uma fiscalização. A visita foi motivada por denúncias sobre a precariedade no acolhimento de gestantes. As denúncias foram com relação ao déficit de pessoal de enfermagem, não é, superlotação no hospital. E aí nós viemos averiguar essa situação tanto no mês de junho, como agora em julho, na data de ontem. E aí foi constatado de fato essa superlotação, esse déficit de pessoal, pacientes de alto risco de gravidez, né, que possuem hipertensão, diabetes, que precisa de uma vigilância maior da enfermagem, de uma atenção maior da enfermagem. Mas os profissionais, eles não estão conseguindo prestar essa assistência como deveria ser. A equipe também encontrou mulheres como esta, dona de casa, que percorreu quase 500 quilômetros em busca de atendimento. Chegou ao Recife na terça-feira e continuava numa cadeira 2 dias depois. É revoltante e periclitante a situação desse lugar. No Instagram mostra uma realidade e pessoalmente é outra. A realidade é bem diferente do Instagram. O Conselho Regional de Enfermagem determinou um prazo até o final de agosto para que o IMIP contrate uma média de 15 profissionais para dar conta do atendimento nos 3 setores: a triagem obstétrica, o centro de parto normal e o internamento de alto risco para gestantes. Agora, em Pernambuco, já tem uma sentença transitada e julgada na Justiça Federal com relação a esse déficit de pessoal aqui no IMIP. Em 2011, foi o início dessa ação civil pública, que foi transitada e julgada em 2022 e já está para que o IMIP cumpra o dimensionamento de pessoal adequado, né? E o que o Corém vai fazer agora é peticionar na ação civil pública, que já corre na Justiça Federal, peticionar esse agravamento da situação aqui do IMIP para que eles façam cumprir a sentença. O IMIP disse que cumpre as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, assegurando a substituição de profissionais em casos de afastamentos. E que ontem, no dia da fiscalização, a unidade enfrentou aumento pontual da demanda e adotou medidas emergenciais. Sobre a ação pública mencionada, o IMIP informou que não comenta processos judiciais.
A Justiça Federal disse que aguarda que o Corém protocole o requerimento com informações da fiscalização. Em Goiânia, pacientes denunciam que um ambulatório especializado em atendimento para pessoas LGBTQIA+, está sem funcionários de várias especialidades. Foi aqui que Bianca se sentiu segura para fazer acompanhamento psicológico. A família também. Me senti muito acolhida aqui, eu amei esse lugar, é maravilhoso. Para mim, não tem outro. Esse aqui é o que me encaixei melhor. São profissionais que entendem, né? Tanto os pais quanto os filhos. São profissionais que jamais vão cometer preconceitos. O ambulatório Marcos Antônio é uma unidade de saúde voltada para a comunidade LGBTQI-APN+. Fica no centro de Goiânia. Começou a funcionar há 4 meses. Houve mudanças no começo de julho. Os funcionários foram dispensados. Só uma pessoa permaneceu na equipe. Rafaela era da área da limpeza. Saíram todo mundo e voltou outra gestão. Deram alguma perspectiva para vocês? Vocês vão voltar, não vão voltar? Nada disso ainda, não falaram nada para a gente não. Antigos funcionários contaram que o local ficou fechado por 2 dias por causa da troca de equipe. A nova coordenação disse que não houve interrupção no atendimento. Este ambulatório tinha sido aberto em abril deste ano, quando o Goiânia tinha uma equipe provisória na gestão da prefeitura. O município fez novas eleições em maio deste ano porque a Justiça havia determinado a cassação do registro de candidatura do antigo prefeito Eduardo Honório. A atual administração assumiu em julho e o atendimento aqui está sendo reavaliado. Acompanhamos o funcionamento da unidade por 2h30. Nesse período, 3 pessoas chegaram para atendimento. Lícia Maciel foi secretária de saúde de Goiânia até o ano passado. Agora é a vice-prefeita do município. Negou questões políticas para a troca de equipe. A gente fez uma avaliação, né, um diagnóstico situacional dentre produção, profissionais e atendimento a esse público. Verificamos que de 11 profissionais médicos, nenhum possuía um RQE, que é um registro da especialização, que é importante se ter dentro do ambulatório, né, dentro de um serviço de saúde especialista. E aí a gente precisou fazer essa mudança contratando profissionais com esse registro. A vice-prefeita explicou ainda que o protocolo de atendimento da unidade está sendo criado e garantiu que o serviço não está ameaçado. Acredito que dentro de um mês já teremos a equipe formada e o serviço rodando como deve rodar. Em instantes, o Encontro Nacional de Agricultura Urbana no Recife. O ENE2 volta já. Estamos de volta, o ENE2 agora está no Instagram. Se você ainda não está seguindo a gente, vai lá, @ene2.globo. Tem sempre um conteúdo, informação e bastidores aqui do nosso trabalho. Repetindo, @ene2.globo. Amanhã, a Globo exibe o programa Sabores do Nordeste. Os 9 estados da nossa região irão apresentar as delícias e curiosidades dos mercados públicos de cada lugar. Os sabores que só o Nordeste tem. Nos espaços que são a cara de cada cidade. Se você quiser conhecer uma cidade, a primeira coisa que você fazer é de mercado. Esse movimento, o cheiro, a sensação de estar no meio dessa confusão que é o mercado. Tudo que a gente tem acesso aqui transforma isso numa experiência e não só num café. Amanhã eu te espero pra gente passear pelos 9 estados da nossa região. Vai ter muita história boa e comida de dar água na boca. Não perde! Os Sabores do Nordeste é depois da edição especial de História de Amor. Agricultores e especialistas em meio ambiente de todo o Brasil participam no Recife do 2º Encontro Nacional de Agricultura Urbana. Eles visitaram hoje espaços verdes dentro da cidade. Ela fica quase escondida entre um túnel, um viaduto e um canal. Quem passa muitas vezes nem percebe a horta Sonho de Viver da comunidade Fazendinha, encravada em Boa Viagem, na zona sul do Recife. Em 1 ano e 2 meses de trabalho, as agricultoras urbanas transformaram este pedaço da cidade num pequeno oásis.
A gente tem de temperos a frutos, a raízes, a gente tem a nossa erva medicinal, a gente tem abacaxi. O verde, ele fala tudo, né? O verde, os beija-flor, as borboletas, os passarinhos que chegam. Aqui, Dona Marli, de 62 anos, se reconectou com a terra e a vocação. Ela vivia da agricultura em Garanhuns e está feliz da vida por voltar a colher o que planta. O que a gente quer, a gente vem buscar aqui. A gente planta, porque quem planta, colhe. E o que a senhora já colheu? Já colhi tomate, alface, couve. Na horta sempre tem o que colher. E não é só alimento. Aldenise, que enfrentava uma depressão, encontrou um novo sentido para a vida. Colhi felicidade, eu colhi amor, eu colhi proteção. Isso aqui hoje eu não sou mais sozinha, sabe? Lágrima de alegria. É lágrima de alegria, de satisfação, de saber que eu tenho não só as minhas plantinhas, como eu tenho minhas amigas que estão sempre aqui comigo. Isso aqui é muito gratificante, muito, sabe? Só vivendo verde para entender o que o verde faz. Não foi por acaso que o Recife foi escolhido para sediar o Encontro Nacional de Agricultura Urbana. A cidade é conhecida pela quantidade de experiências de produzir alimentos onde o concreto não avançou e pela força da atuação dos coletivos, principalmente nas periferias. E eles estão produzindo exemplos. Agricultores urbanos que vieram de todo o país para o encontro se dividiram em grupos e visitaram 10 hortas comunitárias. Uma delas foi a comunidade Caranguejo Tabaiares, onde encontraram uma história de resistência. Há 3 meses, a horta teve que ser transferida para este corredor de 87 metros quadrados. O espaço, que era cultivado há 5 anos, vai ser ocupado por um conjunto de prédios populares da prefeitura. A gente resiste dizendo assim, não, nossa horta é para todo mundo, vem plantar, vem colher e vem resistir na tua terra, porque essa terra é nossa, foram nossos avós que plantaram. As árvores foram replantadas pelos jovens e mulheres da comunidade. Eles também construíram canteiros e uma sementeira. Os visitantes se identificaram com a luta dos agricultores locais. Queremos plantar, mas não temos terra. Onde tem é sofrido. E o agricultor precisa só de um pedacinho de terra para fazer um lugar lindo, como está esse aqui com 3 meses. Todos os dias, os jovens doam tempo e suor para produzir alimentos e melhorar a vida na comunidade. Sei que é um projeto a longo prazo, mas dá fruto. Projeta cidadãos de bens, pessoas que plantam bem, colhem bem. O encontro quer multiplicar estas experiências simples que dão mais vida às cidades. Além, não é, da segurança alimentar nutricional, a gente está falando de uma outra possibilidade de saúde mental, de espaços que são espaços de lazer. A cidade ganha com a recuperação de espaços que eram degradados, não é, com a recomposição, né, revitalização de solos. Então são muitos ganhos. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.